Primeiro o anjo tocou, saraiva e fogo, misturado com sangue, foram lançados à terra. Queimou-se uma terça parte da terra, uma terça parte das árvores e toda a erva verde. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamada Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. A referência mais antiga o conterrâneo aí. Eu não conheci o Zé Alcides há muito tempo, não. Eu conheci o Zé Alcides já, ele frade, ou supostamente frade, já de Batina, uma promessa que ele fez para São Francisco e tal. Porque no tempo que ele morava, eu conheci de vista assim, mas não tinha coragem nem de falar com ele, achava um monstro, né? Monstro sagrado, E ficava, com a minha timidez, ficava assim um pouco à distância, apesar de ser meu conterrâneo e tal. Tanto que eu conto sempre uma história que eu morava na Tenente Benévolo, isso há 30 anos por aí atrás, mais, que a Rosa estava grávida da Suzana, né? E ele toda noite passava com a mulher e o Arthur, pequenininho, com a Jamaica, todo meninozinho de 3, 4 anos, para o supermercado, para fazer aquelas comprinhas do dia a dia, né? E de frade, né? Vestido com hábito. Aí eu dizia, Valdo, esse aí é o grande poeta Zé Alcides Pinto. E tu não fala com ele não, tá lá do Estreito. Não, ele não me conhece não, e quem sou eu? Conheci o Zé Alcides e tal. Eu fui contar essa história para ele um dia, e por que você não foi lá e falou comigo? Zé Alcides, eu não fui porque eu ficava na dúvida. Se te tomava a benção, eu dava boa noite, né? Porque tu todo de frade e tal. Então, lá no Estreito, ele tem o pessoal dele, né, os parentes dele, as coisas, ele fica por ali, vai sempre. É uma maneira dele retornar ao sertão. Muito seco, aquela parte do Estreito lá na época da seca, é seco, o rio, o Acaraú ali, ele desce mesmo, seca quase todo. A terra dele, aquilo ali é interessante, aquela terra seca mesmo, que você tu vê, aquele mandacaru, chique-chique, vê aqueles carcarás, aquelas figuras que como se fosse de livro, né? Aquela figura bonita do carcará, aquele preto e branco voando ali. E a terra, quanto mais seca, mais ele vai lá para aquele lado. Ele depois vai levando água, né? Ele vai, mesmo com seca, com tudo. Não tem aquele cor do chão, eu acho que de todos os escritores nossos aqui do Ceará tem sempre isso, né? É aquele amor à terra, aquela coisa. Porque tudo dele, ele viajou pelo mundo, viajou pelo sobrenatural, viajou, mas sempre com alguma coisa, algum chão, alguma coisa de chão, desse nosso chão seco, que parece que chama a gente, que prega, que não deixa a gente sair disso. Lá não é nem 600 não. A fazenda dele fica à margem do rio Acaraú. Só que entre a casa dele, que tem a estrada, a rodoviazinha que liga a vicinal entre o Paraty e Santana, aí tem uma outra fazenda cercada que ele não tem acesso. Ele está querendo vender, está até difícil por isso. Logo depois é o leito do rio. A fazenda lá vizinha é verde. Só que a dele ninguém cuida. A única coisa plantada que tem lá é uma cruz.
ponto isto é inventado? Isso é mais uma ficção dele. Ninguém sabe, né? Ele mistura a realidade com a fantasia, que ele se confunde com a sua própria criação, né? Ninguém sabe o momento em que é ele ou o momento em que ele é o personagem. O personagem que ele mesmo criou. Esse foi, eu acho que, o grande divisor de águas da vida do Zé Alcides. O momento em que ele se assume como um satanista, né? E aí ele vai orientar a obra dele em cima dessa fantasia, né? Então, a cena inicial, o batismo desta fantasia, mefistofélica, é quando ele, segundo conta, estava sem nada no Rio de Janeiro, miserável, passando fome, sem emprego, sem nada, dormindo na Praça da Cinelândia. E então, uma certa noite, fez o pacto com o diabo. É o velho pacto de Fausto, né? E à meia-noite, ele fez o pacto com que se as forças do mal o ajudassem, Belzebu, Lúcifer e etc., ele na sua criação literária, no seu sucesso de vida e coisa e tal, que ele orientaria a obra dele, a partir dali, para o missionato de Satã, né? Seria ele um evangelizador das forças tenebrosas de Lúcifer, né? E diz que o negócio foi tão feroz que, na mesma hora em que ele estava fazendo esse pacto, quando ele terminou de proferir as palavras do pacto, uma cruz partiu-se numa igreja próxima. Pá! De repente a cruz partiu-se. E um cão uivou de maneira tenebrosa na noite sombria, né? E ele passou a escrever freneticamente com um carvão na praça, né? Escrevendo, e passou a escrever, achou um lápis, sei lá o que, escreveu nos papéis velhos que encontrou na praça, aquela coisa toda, num frenesi absoluto, né? E dormiu, desmaiou em cima daqueles papéis, daqueles garranchos que ele fez ali. Ele é místico,
ele é religioso, tem mente a Deus, essa coisa toda, ele não faria isso. Eu acredito que ele não tenha feito mesmo, não. Tem sido fantasia, mas ele completa na literatura, na poesia. Talvez seja até puritano, por incrível que pareça. Ele obtém um resultado realmente fantástico dos seus delírios, né? Ele consegue, quer dizer, é um santo louco, né? Ele consegue tornar palpável e concreta as fantasias mais esdrúxulas, as coisas mais difíceis de acontecer. Então é mais do que o realismo fantástico, porque ele pega uma pequena realidade, engrandece essa realidade, depois recolhe a mesma realidade para uma situação comezinha e aldeana. Ele consegue o fluxo e o refluxo do absoluto. Então ele sai, dimensiona, dá um laço enorme e depois ele recolhe aquilo com uma desenvoltura, uma maneira de se haver disto muito natural, muito espontâneo. Não força, a literatura do Zé Alcides não é forçada, ela escorre, ela é espontânea, ela explode e ele consegue como é que se diz, dominar o estouro novamente. Ele retrai novamente, vem, se suaviza, extrapola, recolhe. Ele sabe fazer isso muito bem. É uma costura como pouca gente consegue fazer, viu? Sinceramente, a obra do Zé Alcides é muito grandiosa por isso.
Mas você sabe por quê? Ninguém conta certo. E a mais certa é a dele mesmo, que foi quem mostrou tudo. Ele procurou, não sei se ele idealizou, não sei. Mas quer dizer que ele complementou tudo. Deu certo a história. E aí a gente hoje, colindo a história com outras pessoas, eles contam um pedacinho que dá certo na história do Alcides.